Eu. E tem que ter um pouco de paciência, né, para assistir o vídeo. Melhor tá ao vivo, né, gente? Sim. Vamos começar, então. Boa tarde para todos vocês. Onde foi parar minha caneta aqui? Boa tarde para todos. Hoje, quinta-feira, dia 24 de junho. Nós vamos terminar aqui o último exercício de regra de 3 e começar hoje a falar de ângulos. A gente vai começar hoje porque a aula da semana que vem vai ser só sobre ângulos. Então, é importante, os 2 exercícios de ângulos que estão na atividade dessa semana, eles são preliminares, eles são básicos para entender a atividade da próxima semana. Bom? Um recadinho que eu estava dizendo antes para os meninos, para o Alan e para o Luiz, é possível que as aulas retornem em agosto, no dia 3 de agosto. Bom, eu disse que é possível porque vocês já passaram por isso, eu também, de ter data para voltar e não volta. Diz que vai voltar a tal data e aí não volta. A gente não sabe ainda se vai ser, mas o secretário da Educação já se pronunciou sobre a volta no dia 3 de agosto. Diz que eles estão pensando nisso. Tá bom? O que para vocês do nono ano pode ser legal, porque significa que vocês possivelmente terão festa de formatura. As turmas do ano passado, gente, como que elas fizeram, né? Que tristeza, terminar o ensino fundamental e não ter formatura. Pois é. Bom, então vamos lá. O último exercício que a gente tinha feito era esse daqui, o exercício 6 da viagem, né? Lembram que eles contrataram um ônibus? Esse foi o último exercício. Aumentou a quantidade de pessoas dentro do ônibus, diminuiu o preço que cada um ia pagar, né? Então, grandezas inversamente proporcionais. Oi, Jéssica. Foi o 7 o último, não foi? A gente fez o 7 primeiro, que era o do... Não foi o 7 o último? A gente fez o 7 primeiro e depois a gente fez o 6. Lembra que eu pulei o 6 e voltei no final? Lembrou? Verdade. Isso. Dos kbps aqui. Isso. Bom, então agora, um exercício do Enem. Eu já falei aqui, a Caterine sabe o que é. O que é o Enem, gente? Eu lembro que a Caterine já tinha falado, né, que sabia. O que é o Enem? Eu? Eu lembro, a gente conversou do Enem, você falou... Para você entrar numa faculdade pública. Isso. E o que significa faculdade pública? Uma faculdade que você não tem que pagar. E no Brasil, a maioria das faculdades públicas são melhores do que as particulares. Isso. Verdade. Só que é muito difícil entrar numa universidade pública. Por quê que é difícil? Porque você tem que prestar uma prova e tem muita gente prestando essa prova. E só passam os melhores. Então, para você entrar numa universidade pública, você precisa estar entre os melhores do país. Né? Tem que se destacar. Tem muita gente estudando pesado, desde cedo. Né? Então, essas pessoas, elas têm maior chance de entrarem. Né? Meus irmãos lutaram muito para passar. E eles passaram, Caterine? Mas a minha irmã mais velha, ela fez 2 vezes, parece, aí na terceira ela passou. Que legal. Aí o meu irmão foi muitas vezes, foi até passou. Aí a minha outra irmã também. E hoje eles são todos formados em engenharia. Uau, meus parabéns. Que legal. E eles fizeram faculdade onde, Caterine? Olha, tudo lá em Belém. Só que eu não sei, eu me esqueci o nome dessa faculdade.
A Às mais vezes, velha e o caçula se formaram em engenharia civil e a do meio em engenharia florestal. que bacana. E você é a mais nova? É, E se você fosse não, eu tenho prestar mais uma o... irmãzinha. Ah, você Tenho tem uma uma... irmãzinha de vai fazer 9 anos ainda. Nossa. E você pretende seguir o caminho dos seus irmãos, Caterine? Olha, no começo eu queria muito fazer engenharia civil, porque eu gosto muito de matemática. Agora não tá mais muito nos meus planos, não. E você tem algum outro plano de faculdade? Administração ou direito? Tô pensando ainda. Uau, Tem uma coisa certa. interessante. Alguém já pensou em faculdade aqui, além da Caterine? Eu sim. O que você pensa, Jéssica, em fazer? Medicina, quero ser médico obstetra. Que massa! Que legal! Tem que estudar bastante para entrar no curso de medicina, hein? Sim, muito. Eu tenho um primo médico. Ele fez medicina aqui em Ribeirão Preto, na USP aqui. Ele é mais novo que eu. Agora, o médico, ele formou, né? Ele não fez residência ainda. Ele está estudando uma prova de residência, que é depois que você faz a faculdade de medicina, 6 anos, né? Aí você quer virar obstetra, por exemplo. Aí Aham. você precisa fazer uma prova que se chama residência. Aí você entra, essa prova ela é feita num hospital. Então você escolhe o hospital que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar, ou melhor, você escolhe a área. Ah, eu quero ser obstetra. Então você vai fazer residência em obstetrícia. Você presta uma prova depois da faculdade. Porque quando você sai da faculdade, você sai como clínico geral. E aí você presta a prova, se passar, você entra no hospital, aí você faz a residência em obstetrícia, aí você vai acompanhar os partos e, enfim, e as outras coisas mais, né? E é bem É. difícil, mais alguns anos aí dentro no hospital. Mas meu primo estava falando assim, para fazer um plantão é quando o médico fica lá no hospital, né, para atender o que chega. Para fazer um plantão de 12 horas, ele ganhava R$ 1.000 por 12 horas. E para fazer um plantão de 24 horas, que ficar 24 horas dentro do hospital, era R$ 2.000 por plantão. Imagina a grana que não dá, gente? Homem faz Sim, parte, deve professor. ser. Faz. Faz sim. Lógico. Óbvio. Não só faz parto, Luiz, como existem médicos que são chamados de ginecologista. Sabe o que é isso, Luiz? Assim, meio. São os médicos. Muito O não. ginecologista é o médico ou a médica que cuida do aparelho reprodutor feminino. Então, as mulheres, as meninas, depois que começam a menstruar, elas começam a procurar um ginecologista para fazer exames periódicos. Então, muitas vezes são homens que ficam lá, como que se diz, cuidando, né? Médicos que cuidam do aparelho reprodutor feminino. As mulheres não podem ter vergonha nessa hora, né? Assim como Sim. existem médicas e médicos que cuidam do aparelho reprodutor masculino, são os urologistas ou as urologistas. Né? Então tá bom, mas vamos aqui para o nosso assunto. Quem já deu uma lida aqui no exercício? Uma enquete realizada em março de 2020 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam um aquecimento global. O que vocês acham? Vamos fazer uma enquete aqui entre a gente. As atividades humanas provocam aquecimento global? O que vocês acham? Sim, não ou não sei?
Vamos ver a nossa enquete. Pode escrever no chat quem não quiser falar. Eram 3 as alternativas possíveis. E 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Aí tem as alternativas, ó, menos de 23, mais de 23 e menos de 25, e por aí vai. Quem tem alguma ideia de como resolver esse exercício? Tem muitas maneiras diferentes de fazer esse exercício, mas a gente não está falando de regra de 3? Então nós vamos usar uma regra de 3 para calcular a porcentagem. E ó, esse é o jeito que a maioria das pessoas calcula a porcentagem. Fazendo regra de 3. Não é o jeito mais rápido, mas é que elas aprenderam regra de 3 e elas usam regra de 3 para várias coisas. E aí quando tem que calcular a porcentagem de alguma coisa, usa a regra de 3, porque nunca mais esqueceram. Vamos aprender, então, fazer porcentagem com regra de 3? Quantas pessoas responderam à enquete? Quero respostas. Hoje a aula tem que ser mais participativa do que terça, hein, moçada? 279? Boa, 279 responderam à enquete. Então, 100%, se todo mundo respondesse a mesma coisa, seria 100%, não é verdade? Então, 100%, vamos escrever aqui, ó. São quantas pessoas? É todo mundo, 279. Concorda? Então, 100% é 279 pessoas. O que ele quer saber? Quantos internautas, quantas pessoas responderam não? Quantas pessoas responderam não? A gente sabe? X. Mas quantos por cento responderam não? 25. Então põe o 25 aqui. Isso. E agora, vocês acham que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? A porcentagem diminuiu aqui. Se diminuiu a porcentagem, de 100 foi para 25. Quer dizer que as pessoas aqui, o X, é menos do que 279, não é? Setinhas na mesma direção. Multiplicação em... Proporcionais. Isso. Quem me ajuda com a conta? 100 vezes X. Não precisa pôr o símbolo de porcento, né, Jéssica? Igual. Não. Isso. Igual a quanto? Tem que fazer agora 25 vezes 279. Né? Tem que fazer essas duas aqui. Dá 6.975. Pode repetir para mim, por favor, Jéssica? 6.975. Ótimo. Então, quanto que é um X só? Que conta que tem que fazer? 6.975 dividido por 100. E dividir por 100 não precisa de calculadora, né? É só andar com a vírgula. Quantas casas? 2. 2. Vai ficar quanto? Sem calculadora. 69,75. Isso, 69,75 pessoas. Nossa, professor, mas como que dá para ter 79,75 pessoas? É porque esse número está aproximado, os 25%.
Qual alternativa é a correta? A, B, C, D ou E? A C. A, C. Mais de 50 e menos de 75. Quem não entendeu alguma etapa da resolução e quer perguntar? O segredo é esse, ó. O segredo para resolver porcentagem com regra de 3 é saber quanto que é 100%. Que vai ser sempre o total, né? Vamos para o próximo agora? Agora acabou a regrinha de 3. Nós vamos falar de ângulo. Aqui, ó. Retas e ângulos. Em qual das imagens abaixo as retas são paralelas? O que são retas paralelas? Não se encontram. Ótimo, são retas que não se encontram. A. Muito bem. Ah, é verdade, porque tem essa reta aqui, a reta R, e tem essa outra reta, a reta S. Lembra que as retas são infinitas, né? A. Qual que você falou? A outra, Jéssica? A D. A D. A D. Isso. Olha lá, essa reta e essa. Lembrando que retas, uma observação, retas são linhas infinitas, tá? Para matemática. Infinitas. Quando a gente fala em retas, na matemática, nós estamos falando de coisas, de linhas que seguem infinitamente para os dois lados. Não é assim que a gente usa na vida real, né? A gente fala, aquela linha reta lá, ó, aquele muro lá está em linha reta. Né? Ou aquela linha da rua é uma linha reta. Na vida real, as nossas retas começam e acabam, mas na matemática elas são infinitas, tá? Só que a gente não consegue desenhar uma coisa infinita. Então, às vezes a gente põe seta, mas na maioria das vezes a gente não põe nada. A gente nunca pode esquecer que elas são infinitas. Muito bem. Como que chamam essas retas que não são paralelas? Essas daqui, ó, vocês sabem? As retas que se cruzam, elas são chamadas, que é o antônimo de paralelo, é concorrente. Então, as retas concorrentes são as retas que se encontram. E elas é que vão ser importantes para a gente. Por quê? Porque quando as retas se encontram, formam ângulos, formam os bicos. Então, esse bico aqui é um ângulo, ó, que eu estou pintando. Esse outro bico aqui, eu estou passando laranja, ó, é outro ângulo. O ângulo, gente, é essa figura toda aqui que eu estou pintando de laranja, tá? Que tem esse bico. Mas a gente costuma abreviar o jeito de escrever e faz só um risquinho aqui, ó. Então, ângulos são coisas que só aparecem se as retas não forem paralelas. Porque se elas forem paralelas, elas nunca vão se encontrar e nunca vão formar ângulos. Bom, vamos lá ver o exercício 10. Ó. Determine as medidas dos ângulos indicados pela letra X. Vamos ver a letrinha A aqui. Ó. Vocês estão vendo o ângulo indicado pela letra X? É esse ângulo aqui, ó. Vamos lá. Quem sabe quantos graus ele tem? Quantos graus tem essa abertura aqui, ó? Que é o ângulo. Alguém sabe?
Não é difícil, tá? 40? Por que você acha que é 40? Para dar 100? Porque é de 60 graus esse ângulo. Aí pegou uma parte e aí dividiu. Aí você perguntando da outra parte, que é maior. Eu acho que é 40. Tá bom, você acabou de falar que acha que ela é maior. Se ela for 40 graus, ela vai ser menor, né? Ai, professor, desculpa, confundi tudo aqui. Eu Tá. achei que, tipo, o ângulo, sem esse risco, todo esse circulinho era 60 graus. Ah, Não tá. só o lado. Entendi. Ó, 60 graus é esse pedaço aqui. Opa, peraí que deu um BO aqui. Aqui. 60 graus, Jéssica, é só esse pedaço, ó. Eu tô passando de azul. Esse pedaço tem 60 graus aqui. E o outro pedaço roxo? O que é que vocês acham? Uns 70 graus? 60? 70. 70? Tá, já é maior, né? Aham. Gente, falem para mim uma coisa. Quando a gente dá uma volta completa, quantos graus a gente faz? Quem anda de skate aqui? Tem uma manobra que tem esse nome. Skate, patins. Quando você dá uma volta completa, a gente fala que dá um 360 graus? 360 graus. Uma volta completa tem que ter 360 graus, não é? E uma volta completa não faz uma bolinha? Não faz uma bola inteira? Sim. Muito bem. E meia volta, hein? Quantos graus tem? Que é só assim, ó. 90? Qual que é a metade de... 180. Isso. A metade de 360 é 180. Jéssica, pensa comigo, ó. Se você começar aqui e fizer meia volta, você para aqui. Então, essa linha verde toda aqui, ó, é uma linha, ela representa meia volta. Representa quantos graus mesmo? Meia volta? 180. 180. Muito bem. Percebe que... 120, né, professor? Isso. Explica por que que é 120. Porque se aí tá meia volta, que é 180 menos 60 graus dá 120. Isso. 180 menos 60 graus dá 120 graus. Todos entenderam? Sim. Ótimo. Porque a meia volta foi dividida em duas partes. Uma parte de 60, a outra parte tem que ter 120. Foi dividida em duas partes que não são iguais. Uma de 60, a outra de 120. Olha essa agora, a B, tá? Se você reparar bem, tem meia volta aqui. Onde que está a meia volta? Começa aqui e para aqui. A meia volta foi dividida em três partes. Uma com 20 graus, a outra eu não sei, e a outra com 90 graus. Opa, aqui, ó, 90 graus. 90 graus a gente faz essa quina aqui, né? Porque é um ângulo reto, não é isso? Quem consegue me falar qual é a medida do ângulo X aqui? Aí dá meia volta, não é? Então são 180 graus ao todo? Ao todo, sim, meia volta. Isso, 180 graus. Então, a meia volta tem 180 graus.
E o x? 70 graus. Por quê, Jéssica? Porque 180 menos 90 menos 20 dá 70. Isso, 180 menos esse pedaço aqui, que é 90, dá 90. E aí o que sobra menos 20, que é esse outro pedaço, vai dar o x, né? 90. Né? A Jéssica explicou direitinho. 70 graus a letra B. Estão entendendo? E o x agora da letra C? Dá meia volta também, professor? Bom, tem meia volta aí. Como que você faz para achar uma meia volta? Você começa numa linha, gira e termina na mesma linha. Então, isso daqui é meia volta. Mas tem outra meia volta aqui. Se eu pegar outra linha, começar na outra linha, ó, e parar nela mesmo, dei outra meia volta. Então, tem duas meia voltas aí. Vamos olhar para a meia volta lá, rosa. Já tem um pedaço de 40 graus. Então, quanto que é esse outro pedaço aqui? Isso, Alan, a resposta é essa mesmo. Mas esse outro pedaço aqui que eu... Isso. Isso mesmo, Alan. Só responde para mim. E esse pedaço que eu vou pintar aqui de vermelho, ó? Quanto que tem? Não é o que ele está perguntando, mas ele é importante para a gente resolver. Quanto que tem esse pedaço vermelho? 100, Alan? Por que você acha que é 100? Porque está na resposta, né? Quem sabe, gente? Com o que a gente acabou de fazer. Dá 100, professor? Aonde, Jéssica? O vermelho? É, porque se deu meia volta, não deu? 180 graus. Sim. 40 mais o 40 do outro lado dá 80. 180 menos 80 dá 100. Mas espera aí, a meia volta chegou até o outro ângulo X aqui? Não. Não, a meia volta parou aqui, ó, nesses dois, ó. Quanto que tem o vermelho? É esse raciocínio mesmo, só que você não pega esse X, porque a meia volta não chega nele. É só 140, né? O vermelho é 140, para somar com o roxo dá 180. Ótimo. Mas, professor, eu quero chegar no X. Tá, então você tem que pegar uma meia volta com ele. Qual meia volta seria? Seria essa, ó. Pega o X, vai, termina na mesma reta do X. Ó, acabou aqui, ó. Não pegou 40 roxo. Dá 40? Isso. Por quê, Jéssica? Porque 140 mais 40 do X dá Isso. 180. Isso. Já tem 140 que é o vermelho, então o X tem que ser e falta por 140, 40 graus. E aí o Alan falou uma coisa que é muito verdade. Ele falou assim, professor, esses dois ângulos aqui são iguais, ó. Esse e esse. Toda vez, gente, que vocês tiverem um X, assim, ó. Os ângulos que ficarem opostos, por exemplo, esse e esse, vão ter o mesmo tamanho. Esse com esse tem o mesmo tamanho. E os de cima também. Esse com esse. E a gente vai falar mais disso na próxima aula. Disso e de outras coisas importantes também. Alguma pergunta? Então eu acabei por hoje.
Vocês entenderam a aula? Sim. Sim? Então tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus e a gente se vê na terça-feira sobre ângulos, o assunto. Um beijo. Falou, professor. Tchau. Valeu. Tchau, Tchau. professor. Tchau. Tchau, professor. Uma boa tarde. Boa tarde, Caterine. Com Deus. Boa tarde.